Sejam muito bem-vindos ao Saúde 4.0, o seu podcast de saúde para Três Lagoas e toda a nossa região. Eu sou o Rogério Potinatti, estou aqui do lado do Igor Andrade, meu amigo, e a gente vai trazer outro episódio bem bacana para vocês essa semana, né, Igor? É isso aí, Rogério. Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que foi desenhado, pensado, elaborado, planejado para desmistificar muitas coisas sobre a saúde de uma maneira leve, descontraída, né, com perguntas que vão ao encontro das suas dúvidas, né, com as nossas dúvidas aqui. E hoje temos uma fisioterapeuta aqui com uma vasta experiência, uma lista gigante de especializações, né, de especialidades, que vai conversar com a gente a respeito da sua profissão, um pouquinho da sua história. E ela tem um nome um pouquinho difícil que o Rogério, meu amigo aqui, já tá craque em falar. Eu vou deixar ele falar para vocês e apresentar a nossa convidada. Antes disso, eu tô arrumando minha postura aqui, porque a gente tá com uma fisioterapeuta, né? Elaine Krajewski, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi meio em cima da hora, né, Elaine? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Foi um pouquinho em cima da hora, mas a gente dá um jeito. Organizamos as agendas e deu tudo certo. Ainda bem, porque pelo pouco, né, que a gente conversou com você aqui nos bastidores, deu pra gente entender que tem muito assunto bacana, muita coisa legal que a gente vai conseguir abordar nesse episódio. Elaine, eu queria começar te perguntando se você é de Três Lagoas e se você não for, como é que você veio parar aqui? Tá, já. Vou resumir um pouco a história. Eu sou nascida na fronteira do Paraguai, numa cidadezinha bem pequenininha chamada Coronel Sapucaia. Como é uma cidade muito pequena, eu acabei tendo que migrar, né, para conseguir fazer uma faculdade. Então, eu fui até Dourados, morei em Dourados, fiz ensino médio, faculdade, iniciei a primeira especialização, que foi em fisioterapia dermatofuncional. Comecei a trabalhar, dar aula na própria faculdade que eu me formei, né, depois de um processo seletivo. E aí, nesse momento, casei, tive filhos e minha família mudou para Três Lagoas. Minha mãe, meu pai já moravam em Três Lagoas. E na época, então, o pai das minhas filhas resolveu, não, vamos para Três Lagoas também. E aí viemos para Três Lagoas. Aqui eu fiz mais uma especialização, né, porque eu não estava fazendo nada. Falei, ok, vou estudar. Aí fiz mais uma especialização por conta das indústrias. Falei, vou fazer em fisioterapia do trabalho e ergonomia, para atuar em CIPA, né, atuar na indústria e afins. Aí já iniciei na faculdade aqui mesmo, dando aula também, como eu já dava aula em Dourados, comecei aqui também. Logo em seguida já me ofereceram a coordenação do curso, aí eu já fiquei coordenando 2 cursos, aula e aquela loucura toda, mais os atendimentos fora. E por aí foi. É aquela vida que a gente... Eu falei que ela tinha um currículo gigante, vocês não acreditaram. É aquela vida que a gente não acredita que dá conta, né, Elaine? Verdade. Com criança e mais trabalhar fora e coordenação e clínica. Mas meio é um daqueles puxado. casos que a gente vê que a pessoa, quando gosta muito do que faz, encontra a hora até na madrugada, não tem jeito, né? Exatamente. Encontro. Aliás, quem mais faz é quem não tem tempo, né? Esses dias eu ouvi muito isso, assim. Quando você quer pedir alguma coisa pra alguém, pede pra quem é ocupado, pra quem tem bastante coisa a fazer. Porque aquele que não vai querer fazer, ele vai arrumar desculpa pra tudo, né? Elaine, e conta pra gente o seguinte. Então, aqui em Três Lagoas você atua no hospital, né? E além disso, você Isso. tem uma clínica particular, é isso? Não, aqui eu atendo num estúdio de pilates, eu dou aula de pilates, que é... Mais um. É verdade, tem mais esse detalhe também, tem formação em pilates. E aí até esse estúdio é de uma ex-aluna minha da faculdade, muito, muito legal. Então eu trabalho hoje com ela como colega, então eu dou aula de pilates nesse estúdio. E como eu também fiz uma especialização em fisioterapia, em terapia intensiva, que é justamente para trabalhar em UTI, aí também estou atuando no hospital, né, na UTI. Então agora eu tô UTI, pilates e no período noturno como tutora numa faculdade que é ensino híbrido, né? Então eu fico com as aulas práticas. Então eu tô com 3 vínculos aí. Olha que legal. Fala pra gente, como que surgiu essa vontade de ser fisioterapeuta? Né? Porque a gente, às vezes, tem convivência com alguém, vê uma profissão na televisão e se interessa. Como que foi pra você? E você olhou e falou assim, eu quero ser fisioterapeuta. E depois da fisioterapia veio toda essa vastidão de especialidades. Alguém te inspirou, né, pra isso? Na verdade, eu sempre percebi que eu tinha uma aptidão maior para a área da saúde. Sempre foi algo que eu
pendi para esse lado. Porém, eu não tinha ainda uma noção daquilo que eu iria seguir. Então, eu não sabia se eu iria para medicina, se eu iria para farmácia, se eu iria para biomedicina, eu não tinha essa noção. Por incrível que pareça, eu estava na 7ª série, porque sim, na minha época se chamava série, tá? Então, Na minha também. Então, na minha época era série, não existia 9º ano. Então, eu estava na 7ª série e comecei a dar uma olhada em algumas revistas falando sobre profissões. Porque eu comecei a pensar, poxa, tá acabando o ensino fundamental, daqui a pouco eu vou fazer o médio, o que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? E eu comecei a dar uma olhada, estudar essas revistas e fui lendo profissões, cada profissão eu fui olhando e vi a fisioterapia e comecei a estudar sobre a fisioterapia. E algo que me chamou muito a atenção na fisioterapia é a capacidade de conseguir devolver a função para outra pessoa sem fazer cirurgia, sem fazer uso de medicações, na grande maioria das vezes. Somente assim, movimentando o corpo de forma correta. Então, isso me chamou a atenção. Falei, nossa, que mágico. Eu não preciso de muita estrutura. Se eu tiver conhecimento e a minha mão, eu já consigo fazer muita coisa. Então, isso foi me chamando a atenção. Eu comecei a ler um pouco mais sobre, fui lendo, estudando. E aí eu falei, não, realmente é a fisioterapia que eu vou atender. E tem um leque absurdo, assim, de atendimento. Tem desde hospital, pediatria, neonatologia, reumato, ginecologia, assim como tem as áreas da medicina, tem essas mesmas áreas na fisioterapia. Então, isso me chamou muita atenção. No esporte também, é algo muito forte, né? Todo time que se preze tem que ter um fisioterapeuta para estar acompanhando esses atletas, tanto na prevenção de lesão, quanto na reabilitação das lesões. Então, isso foi me chamando a atenção. Falei, caramba, acho que é essa área que eu quero. E desde então, eu fui. Então, começou lá no ensino fundamental. Eu sou meio precoce, eu sei, mas eu fui lá e já comecei a pensar o que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui, né? E foi fluindo. Como profissional da saúde, então, o fisioterapeuta, a gente pode chamá-lo assim, é o profissional responsável por... me ajuda aí para eu conseguir... A minha frase estava tão incrível. Só me ajuda a continuar. Por cuidar do corpo, é isso? Por manter o corpo em funcionamento, eu queria uma definição bem assim, geral, entendeu? Eu tava indo bem, você viu, né? Eu vi. A fisioterapia, né, o fisioterapeuta, a ação dele é manter ou devolver a função. Essa Perfeito. função pode ser andar, pode ser segurar um copo, pode ser correr, pode ser N coisas. Tudo aquilo que é função, tem as atividades diárias, né? Que seria escovar, pentear um cabelo, sentar num vaso. Que a gente às vezes não dá tanto valor, né? E que a gente faz errado muitas vezes. E né? aí, assim, o fisioterapeuta ele vai trabalhar nisso. Por exemplo, eu já atendi paciente com lesão medular, tetraplégico, paraplégico. Então, se ele não tem mais a função do tríceps, por exemplo, ele não consegue mais esticar o cotovelo de forma ativa. Uhum. Ele não tem, esse músculo não funciona mais. Ele só tem o bíceps funcionando. Então, o que eu posso fazer com esse paciente? Como que eu vou fazer com que ele está deitado, mas ele precisa virar para ele poder sentar? Como que eu vou fazer esse paciente sentar? Sendo que ele não tem ativo musculatura de abdômen, não tem ativo tríceps, como que eu vou fazer para esse paciente sentar? Então, eu tenho que transformar a função daquele músculo, que antes era só flexão ali de cotovelo, modificar a forma com que ele vai fazer o movimento para ele conseguir atingir a função de sentar sozinho. E como que faz isso? Eu tô aqui na minha cabeça. Eu tô pirando aqui, imaginando A minha imaginação é assim, eu tô lá, eu tô numa cama, imaginando a pessoa, como que ela faz. Visualizando, né? Tentando entender como que é isso. Desculpa, gente, eu preciso saber, pelo menos tentar entender como que funciona esse detalhe, porque eu fiquei muito curioso. É bem interessante. Que legal. Em Dourados, a gente tinha um paciente maravilhoso. E um dos meus colegas, ele é judoca. E através dos movimentos do judô, ele conseguiu ensinar esse nosso paciente a rolar de um lado para o outro. Ele era um tetraplégico de lesão alta. Nossa. E a sentar também sozinho, que era a única coisa que estava faltando. Ele já fazia fisioterapia há muitos anos, né? Mas ele ainda não conseguia sentar sozinho.
Aí, para rolar de um lado para o outro, o que ele fazia? Usava o bíceps, encaixava a mão embaixo do joelho, puxava a perna e jogava a perna para o lado. Então, o quadril já virava para o lado. Aí, com essa mão, como ele só tinha o bíceps, o que ele fazia? Como se fosse um pêndulo. Ele colocava a mão aqui e jogava a mão para o outro lado. Nesse jogar, ele já conseguia ficar de lado. Como não tem o tríceps para fazer a força de estender o cotovelo, né? Ao invés de... O que ele fazia? A mão para dentro e usava o bíceps para poder fazer a força para conseguir se manter. Então, jogava a mão para o lado, não vai dar para ver, né? Mas jogava a mãozinha aqui para o lado, com a força do bíceps, ele conseguia se impulsionar para poder ficar sentado. Para ficar sentado, esse paciente pensa, não tem força nenhuma de tórax, nada. Como que ele fazia? Corpo para frente, a mão lá para trás e usava o bíceps como apoio, como se fosse uma âncora. Então, é toda uma adaptação de movimento para conseguir a simples postura de sentar. E a gente conseguiu também fazer com que esse paciente ele saísse do tablado, né, que é uma cama mais baixa, e passasse para a cadeira de rodas. Como que ele fazia? Mesma coisa, mão para baixo, né, roda o ombro para trás e ia fazendo esse movimento usando só o bíceps, porque lembrando, tríceps não tem função. E na hora de passar a perna, mão para cima, põe a mão embaixo do joelho, como se ele estivesse se carregando mesmo. Isso, e traz a perna, uma perna, depois traz a outra e joga o quadril. Então, assim, é um trabalho de força. Então, foram muitos meses treinando só a mão para trás e fazendo força para conseguir suspender, né? Sustentar bíceps o próprio e corpo. ombro também ali, né? No movimento. Então, é todo um trabalho, demanda um certo tempo. Mas é muito gratificante ver o paciente conseguindo ter essa função. Eu já tô aqui felizão da vida por ela estar falando que ele conseguiu. Imagina eles que tiveram todo esse duas trabalho. Coisas inacreditáveis. A gente chora. Duas coisas inacreditáveis, por exemplo, que é a força que ele tem que ter no bíceps, porque imagina fazer um movimento desse, tem que ter muita força no bíceps, né? E como que o corpo humano, ele tem a capacidade inacreditável de fazer as coisas, né? Se adaptar. Porque às vezes falta uma coisa, exatamente, de se adaptar. Falta uma coisa, mas daí sobra outra, né? Isso é muito incrível, assim. Eu acredito, né, que o corpo, a gente tem aquela questão dos sentidos, né? Quando falta, por exemplo, um sentido, o outro se aguça para poder compensar a falta, né? Exatamente. Então, eu acho que talvez o corpo funcione da mesma maneira. Os músculos, eles pensam dessa forma. Como que é? Tem não vou entrar muito nessa área, mas existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem no nosso sistema nervoso de suprir necessidade de outras áreas que não conseguem mais produzir. Então, por exemplo, pessoa que teve um AVC, às vezes a gente consegue fazer com que ela recupere a função usando outras áreas do cérebro, consegue suprir aquela necessidade. No caso de um paciente que foi lesado medular, não tem mais conexão ali na medula, mas aquele músculo que que sobreviveu, digamos assim, né, essa lesão, que ele está ali ativo, a gente consegue adaptar ele, mudando a forma com que faz o movimento para que consiga realizar uma nova função. Só que isso é um treino tanto físico, né, do músculo ali treinando, mas também um treino de cognição, porque se a pessoa não tiver consciência do que ela precisa fazer e como fazer, também fica difícil. Então, o paciente, quando ele é neurológico, ele demanda um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo para conseguir. Existem várias técnicas hoje para a gente conseguir reabilitar ele, devolver o máximo de função possível. Lógico, a gente tem um limite também, né? Eu não vou conseguir 100% de mobilidade, 100% de função, mas eu consigo adaptar determinadas situações para que ele consiga ter pelo menos uma qualidade de vida. Isso a gente consegue. Elaine, você está falando de uma situação, e aí, como o Igor disse, a gente fica imaginando, né? Porque realmente é muito complicado mesmo um ser humano, né? Ter que se virar, ter que fazer toda essa função, né? Numa situação dessa, numa situação em que ele se encontra dessa forma. O fisioterapeuta, ele só trabalha com pacientes deste modo, assim, que tenham essas dificuldades físicas e motoras mesmo, ou ele trabalha também na prevenção, ele trabalha também para trazer uma qualidade de vida para o ser humano, para que ele realmente não fique doente e tenha uma qualidade de vida melhor também?
Sim, Queria que você explicasse um pouquinho, né, essas formas de atuação do Sim. fisioterapeuta. Tem a fisioterapia, como as outras profissões, em atenção primária, né? Isso, se for analisar ali o SUS, digamos, né? Seria uma primícia do SUS trabalhar com atenção primária. A prevenção, ela é muito mais barata do que o tratamento. Sim. Então, na atenção primária, a gente trabalha como? Orientando e mostrando para aquela pessoa que quanto mais parada ela ficar, mais chance de ter problemas no futuro. O nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Então, a gente não foi feito para ficar parado, sentadinho o dia inteiro, né? Uma postura, Né? Uma postura, gente. O nosso corpo, ele foi projetado, ele tem que se movimentar. Tanto que, se você prestar atenção em pessoas que praticam atividade física, independente da atividade, não de alto impacto, tá? Tirando aí os atletas de alta performance, que é um caso à parte. Mas atividade física, né? Regular, né? Isso, uma atividade física regular, ali, que seja 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, mas que pratique isso ao longo da sua vida, a chance de envelhecer com qualidade é muito maior. Eu tenho pessoas que fazem aula de pilates comigo que não tem problema nenhum. Fazem simplesmente pela qualidade de vida. Pensando no futuro. Pensando no futuro. Eu tenho umas que são mais velhas, né, que têm lá seus 50, 60 anos, elas falam, eu quero envelhecer e dar conta de segurar minha sacolinha do mercado. E realmente é isso. Eu vejo a discrepância que tem ali, colocando o Pilates, né, o método. Eu tenho alunas de 60 anos que fazem, que têm uma função, uma funcionalidade, uma habilidade ali nos exercícios muito maior que meninas de 20. Ou meninos também. Geralmente os meninos são mais durinhos. Eu queria te perguntar isso. Por que o Pilates é uma atividade tão procurada pelas mulheres e não tanto pelos homens? Isso em geral, tá? Tô falando a nível Brasil. Eu vi um dado, não faz muito tempo, da quantidade de praticantes de Pilates, sei lá, eu acho que 70%, 80% são mulheres. Eu creio que um pouco é o preconceito, porque tem muita gente que acredita que o Pilates é só alongamento. Ah, não é. Não é. Você já fez? Eu já fiz, não é. É muito, assim, eu tenho escoliose, né? E eu consegui, com fisioterapia e pilates, tirar ali, eu tinha na época uns 9, 10 graus, tirei uns 4, 5, né? E eu Só tinha... com Pilates? Só com pilates e fisioterapia convencional. Muito né? bom, Me hein? ajudou muito. E eu me lembro que quando eu fazia as aulas de pilates, as sessões de pilates, eu também fazia academia, jogava vôlei, era mais novo e tal, praticava esporte. Eu saía da sessão de pilates, assim, como se eu tivesse sido espancado. O corpo, é sério, Sim. é fora do comum, porque você, por exemplo, vai pra academia, musculação, vai fazer um treino de costas, né, que a gente tava conversando aqui. Você vai trabalhar bastante a musculatura das costas e do bíceps, que é um movimento de puxar. Então você vai sentir ali as costas e mais o bíceps. Você não vai sentir perna, tríceps, não tanto. São auxiliares. No Pilates, você usa o corpo todo em todos os momentos. Então você sai de lá com o corpo, assim, cansado, uma sensação boa pra caramba, porque tem toda a endorfina que vai liberando e tudo mais, mas você sente que você trabalhou, independentemente do exercício, todas as musculaturas do seu corpo. Se tivesse músculo no fio do cabelo, você trabalhava. Então, assim, esse preconceito de que, Pilates é pra mulher porque... Cara, tem que cair por terra porque, assim, é muito benéfico, faz uma diferença gigante pra mim, né? Quando eu conseguia fazer, isso melhorou muito minha qualidade de vida, até porque eu ficava muito tempo sentado. Produzindo pauta, escrevendo matéria e tudo mais. Então, isso vai, né? A gente vai mobilidade, muito né? demais. Pra ajudar na mobilidade, né? É que o Pilates, ele trabalha, é um amplo. No mesmo exercício, se meus alunos me escutarem agora, eles vão falar, tá vendo? É isso mesmo. Eu tenho aluno que eu falo, vai, respira. Ele, se eu respirar, eu não consigo, eu não conto. Se eu respirar, eu caio. É importante demais. Se eu respirar, eu caio. É porque, assim, todo exercício, ele tem que ter o controle respiratório. Então, o aluno, ele tem que pensar em como ele vai respirar, o músculo que ele vai trabalhar, a força que ele vai fazer, o movimento que ele vai fazer. E diferente, por exemplo, da musculação, você vê o pessoal fazendo, dá aquelas puxadas assim, né? Que parece que quer arrancar o aparelho da parede. No Pilates, não. O Pilates, ele tem que ser um exercício fluido. Cadenciado. Ele tem que ter uma fluidez, como se fosse uma dança. Não pode ter tranco, não pode ter pulo.
Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício na cadeira, né? Que a gente chama de chair. É uma cadeira que tem dois steps, assim, de molas e 2 alças. Então, vamos supor que eu quero que o meu paciente faça, né? Meu aluno faça o seguinte exercício. Ele vai pisar no pedal, esse pedal vai descer com as molas. Ele vai segurar nas alças e ele precisa se impulsionar para cima. Ele vai ficar lá em cima. A mola vai ajudar nessa subida. O que a maioria dos alunos fazem? Dá um pulinho. Mas não pode. Ele tem que fazer como? Força no braço, força nas costas, no abdômen, porque senão não sobe. E aí sim ele vai subir. Na hora de descer, desce devagar, controlando o movimento. Não pode descer, pá, pranchando de uma vez. Também não pode. Então, o Pilates, qualquer exercício, você tem que trabalhar respiração, coordenação e o movimento de uma forma muito ali linear, muito fluida, sem tranco, sem se jogar. Tem que ter muito controle. E é um controle que ele é do início ao fim do movimento. Diferente da musculação, né? Que você puxa, no começo é um pouquinho difícil, no meio tá melhor e no final você faz até o fim. O Pilates, a resistência, como ela é feita com molas, ela é igual do início ao fim. Igual no sentido de, é uma tensão que ela se modifica de acordo com o estiramento do seu músculo. Então, você sente difícil do início ao fim. Não tem momento fácil. E se tá fácil, tá errado. Essa é uma frase que provavelmente você deve ter escutado. Mas é bom, viu? Não é porque é difícil que é ruim, é bom. Não, é maravilhoso. Quais são os benefícios, os principais benefícios? Olha, o principal benefício, além eu falo que é a qualidade de vida no geral. Então, assim, como prevenção de lesão, ele é maravilhoso. Tem atletas que usam o Pilates como prevenção. Um grande, né, bem conhecido, acho que por todo mundo, o Dr. Paulo Musi, ele fala sobre o Pilates, que ele faz Pilates também. Ele é fisiculturista, né? Ele é fisiculturista, mas ele faz Pilates 2 vezes na semana. Daquele tamanho. Daquele tamanho. E ele mesmo não... Imagina a força que esse cara tem que fazer. Imagina. Porque o que ele pesa de músculo ali... Aí ele mesmo fala, né, num podcast, que o Pilates bem feito, ele auxilia depois no treino que ele faz, né, para ser fisiculturista. Porque a gente consegue recrutar músculo e fibra muscular de uma forma diferente na musculação. Recruta musculatura mais profunda. Você sente, é o que eu mais escuto dos meus alunos. Nossa, eu tô descobrindo músculo que eu nem sabia que eu tinha. É o que eu falei, se tivesse músculo no cabelo, você ia sentir o fio do cabelo. Porque é um exercício mais profundo. Então, a gente consegue trabalhar coordenação, mobilidade, articular mesmo, do ombro, de todas as articulações. Consegue melhorar a postura, melhorar uma postura. Eu vou passar o episódio todo assim. O duro que pra mim é tão natural. É isso que eu tava reparando nisso. Ela tá plena, do jeitinho, né? Que ela sentou, ela tá. Ela tá desde o início ali, sem se mexer, né? Ai, mas é que é tão natural já que pra Acostumou, mim... né? Mas eu tinha essa postura assim, ó, parecendo uma tartaruga ninja, né? Aqui com casquinho pra trás. E aí, com o Pilates, foi o que... e foi por esse motivo que eu iniciei a praticar o Pilates. Iniciei porque eu tinha um desvio de postura, eu tinha uma cifose, né? Cifose. Uma cifose torácica ali, bem corcundinha. E aí, eu comecei a fazer o Pilates, gostei, e falei, por que não fazer o curso e a formação, né? Já tô no meio. Aí, eu fiz a formação e comecei a dar aula, me apaixonei e fui me especializando na área, porque... Como as minhas idosas, né, eu quero envelhecer bem. Então, eu faço Pilates hoje não como tratamento, e sim como prevenção. Pensando em carregar a sacolinha no futuro, Pensando em né? carregar minha sacolinha no futuro. Pensando em ter qualidade de vida, em conseguir fazer as minhas coisas. Hoje, a gente não dá valor a conseguir escovar o dente, tomar um banho, sentar no vaso. Carregar sozinho, uma sacola. carregar uma sacola, ir num supermercado andando e voltar. Hoje, como é algo do nosso cotidiano, a gente não dá valor para isso. Mas a partir do momento que você vai perdendo essa função, você fala, poxa vida, há 5 anos atrás eu conseguia carregar essa sacola, agora eu já não consigo mais, dói meu braço. Então, o Pilates, né, como qualquer outro exercício, mas o Pilates em específico, ele ajuda nisso, nessa prevenção e nessa qualidade de vida. Porque a pessoa, ela consegue evoluir, ela consegue envelhecer de uma forma mais suave e com
com plena capacidade de realizar tudo que ela precisar. E qualquer pessoa pode fazer Pilates? Qualquer pessoa. Eu Independentemente do estado em que ela esteja? Independente. Se tiver mais obeso, Pode. ou se tiver também mais, às vezes com algum problema mesmo de saúde, né? De mobilidade, tudo isso pode ser. Só é contraindicado, por exemplo, se for um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, né? Um problema cardíaco muito grave, descompensado, ou uma pressão alta muito descompensada, aí qualquer atividade física nesse momento não é indicado. Primeiro ela tem que regular isso para depois praticar atividade física, só. Mas, por exemplo, eu tenho idoso que chega lá para fazer aula de pilates de bengala. Eu tenho uma paciente agora, né, que tá fazendo, que ela tem uma amputação também na perna. Eu já atendi paciente com Parkinson, que faz pilates. Já atendi com Alzheimer, já atendi com N tipo de lesões, pós-operatórios de joelho, de coluna cervical, coluna torácica, lombar, pós-prótese, já atendi também no Pilates. Porque é um exercício, né, é um método que eu consigo adaptar. Por exemplo, vai os dois fazer aula comigo. Eu vou passar o mesmo exercício, com a mesma finalidade. Porém, por exemplo, com ele eu consigo pegar um pouquinho mais. Aí eu dificulto um pouco mais o movimento para ele e facilito um pouco mais para você. Ah, eu vou adorar fazer essa aula com ele. Entendeu? Vamos marcar? Vamos marcar uma aula. Eu vou adorar ver ele sendo... Entendeu? Tá vendo? É isso. Mas então, é um método que ele é maravilhoso por conta disso. Eu consigo adaptar para qualquer pessoa. Uhum. E tanto nos equipamentos, né, que a gente tem os equipamentos, tem a bola, mas até no próprio solo. Se eu tiver só um tatame, eu já consigo fazer Tem uma sessão completa. muita coisa. Consigo. E sabe que é interessante? A doutora fala a respeito de você conseguir, de você lamentar de não conseguir fazer algumas atividades que você não valoriza. Por exemplo, eu tive um derrame articular nesse punho. E eu venho de moto, de Castilho pra cá, aqui pra Três Lagoas, eu ando bastante de moto. Eu não conseguia acelerar a moto. Eu não conseguia brincar com meu filho, pegar o mais novo no colo, porque era impossível a dor. Eu tive que parar um tempo, imobilizar, fazer fisioterapia com bolinha, aquela bolinha de borracha anti-estresse, né, que a gente usa, apertar até que começasse a melhorar. Hoje eu não sinto mais nada, porque faz um tempo já que isso aconteceu. Mas conseguiu assim, recuperar, né? Mas é impressionante como a gente dá valor ao simples fato de pegar esse copo e não sentir dor. É absurdo o que ela tá falando, assim. A gente, por exemplo, eu trabalhava num hospital aqui em Três Lagoas também, né? E a gente fala muito sobre saúde. Então, a gente tem, assim, uma série de situações que a gente acaba aprendendo e a gente começa a pensar de uma forma diferente. Só aqui nesse bate-papo aqui, desses 30 minutos, sei lá, que a gente tá mais ou menos aqui, eu já tô imaginando, se eu ficar velho e tiver que depender dos meus filhos pra poder me locomover, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ser um velho muito ranzinza. Porque é uma coisa que eu faço com tanta naturalidade que depender de outras pessoas pra fazer, pegar um copo, ir até o banheiro, levantar da cama, sendo que eu posso me prevenir hoje, né? Prevenir a minha velhice nesse sentido de ficar bem. Então, assim, é muito legal que a gente vai ouvindo, né, todo esse histórico, esse contexto todo, e fica imaginando a gente dos dois lados, conseguindo e não conseguindo. Eu prefiro conseguir. Exatamente. É uma escolha mesmo, Exato. né? E o fisioterapeuta, além, né, de tudo isso que você disse e dessas formas de atuação, eu imagino que seja um profissional muito requisitado também por outros profissionais, né? Como é que é esse contato com outros profissionais da área da saúde? Olha, aqui em Três Lagoas tem alguns médicos, eles são mais abertos a isso. Por exemplo, existem cirurgiões plásticos que já enxergaram a importância da fisioterapia no pós-operatório. Então, eu tenho colegas, até ex-alunas, que trabalham especificamente nessa área de pós-operatório, tanto ali dentro do centro cirúrgico. O cirurgião terminou de fazer, por exemplo, uma abdominoplastia. O fisioterapeuta já está ali colocando um taping para redução do edema, né? Que é o inchaço, diminuir o hematoma, as equimoses, né? Então, assim, já tem médico que tem essa visão de que é muito importante que o resultado final da cirurgia desse paciente, vai se tornar muito mais... esse paciente vai ficar muito mais feliz com o resultado se tiver o fisioterapeuta junto, porque diminui a chance de algumas intercorrências, que são coisas que não deveriam acontecer. Por exemplo,
Num pós-operatório, dependendo de como for, né, levado pelo paciente, pode acontecer uma condição que chama seroma, que é um acúmulo de líquido que fica entre a pele e o músculo, ali embaixo, né, próximo da cicatriz, em algumas vezes. Se tiver um fisioterapeuta fazendo acompanhamento, a chance disso acontecer diminui bastante. Queloides também, né? Que é aquela cicatriz que fica mais alta, feia. Se tem um fisioterapeuta acompanhando esse processo de cicatrização, a chance disso acontecer diminui também muito, diminui drasticamente. Então, num pós-operatório de prótese de joelho, prótese de quadril também. Se tem um fisioterapeuta ali trabalhando com esse paciente, a chance dele conseguir andar mais rápido, perder menos massa muscular, conseguir voltar à sua vida normal é muito maior. Então, hoje em dia, tem-se já os médicos, eles são muito mais abertos a essa equipe multidisciplinar, né? É bem mais. A pandemia foi horrível, mas também nesse ponto foi boa, porque mostrou o papel de cada profissional. Então, o fisioterapeuta também ele foi mais valorizado até no ambiente hospitalar, porque antigamente a gente era era uma figura não muito quista dentro do hospital. É mesmo? E hoje em dia é indispensável, obrigatório. É obrigatório. Tem que ter um fisioterapeuta dentro da UTI. Você sabe que dentro das UTIs, quem faz ali a regulação do oxigênio ventilador é o fisioterapeuta. Então é um profissional que está realmente vinculado mesmo à instituição médica. Ligado ali, diretamente à recuperação ali do paciente. Olha Cara. que Tanto bacana. que se não tiver fisioterapeuta, não estuba. Exato. Se o paciente estiver entubado... Para estubar tem que ser junto com... Tem que ter o fisioterapeuta junto. O fisioterapeuta junto ali avaliando, né? Sim. É porque é a gente que faz um procedimento que chama TRE, que é um teste de respiração espontânea. Uhum. Então, o paciente está no ventilador, é o fisioterapeuta que faz esse teste para ter certeza que esse paciente ele vai conseguir respirar sem o ventilador. Então, tem que ter o fisioterapeuta ali para estubar. Se não tiver, estuba na hora que chegar o próximo plantão, né? Porque são poucas horas que fica sem fisioterapeuta, mas tem que ter. Elaine, com tantas atividades que você já faz dentro da fisioterapia, né? E aqui, enfim, dentro da área médica, até mesmo como professora de Pilates, como você disse, né? Que você atua também. Tem algo ainda que você queira fazer na fisioterapia? Algo que você ainda não descobriu e que você gostaria de conhecer? Olha, tem uma área que eu tenho muita vontade de trabalhar. Eu fiz só uma publicação de um artigo na época, que até eu achei que seria uma área que eu iria trabalhar, eu acabei não trabalhando, que é na área de ginecologia e obstetrícia, né, de reabilitação pélvica e tal. É uma área que eu tenho muita vontade de trabalhar. Teve uma ex-aluna minha que aqui em Três Lagoas, ela começou a fazer esse trabalho, foi muito bacana. Com as gestantes, com as mulheres, para trabalhar o pré-parto, até para o estímulo do parto normal, porque o Brasil é um país que é muito cesarista. A cesárea é um procedimento que deveria ser utilizado só em necessidade, mas tem-se a cultura de que a cesárea é melhor do que o parto normal. Dependendo da condição que está a mãe e o bebê, sim, a cesárea é a melhor opção. Mas se é uma gravidez que tá tudo bem, que tá tudo certo, o bebê tá bem, não teria necessidade de partir para uma cirurgia tão agressiva, né? E aí o fisioterapeuta junto, dando esse suporte, consegue mostrar para essa mulher que ela tem a capacidade de colocar esse bebê no mundo sem precisar de um procedimento cirúrgico. E isso é muito importante. Então é uma área que eu ainda pretendo, né, me especializar. Não sei ainda se eu vou me especializar junto com o Pilates, porque tem uma parte do Pilates perguntar a respeito disso. Tem uma parte do Pilates que dá para trabalhar específico com gestante. Eu já atendo algumas gestantes e é uma área que eu amo também. O atender, num modo geral, eu amo a minha profissão, não tenho o que falar. E eu sou suspeita. Mas é uma área que eu pretendo trabalhar. Agora, nesse momento, eu entrei até... É que eu não faço quase nada, né? A pessoa não... Pouquinho, não, qualquer coisa. O dia dela não tem 24 horas, tem 30 e... Né? 48 horas. Eu tô com uma ideia de fazer justamente uma prevenção na UTI, que é o uso de laser terapia nos pacientes que ficam acamados para diminuir a incidência de lesão por pressão.
Sabe quando a pessoa fica muito tempo deitada, né, ali na cama? Por mais que existem os colchões pneumáticos que vão distribuindo o peso para evitar, mesmo assim a gente ainda tem alguns pacientes que desenvolvem essa lesão por pressão. E o laser, ele é cicatrizante, anti-inflamatório, então ele auxilia nesse processo. Aí eu já entrei em contato com uma colega que é maravilhosa também, ela ama fazer produção científica. Já entrei em contato com ela. Quem que é a colega? Colega Juliana Apolinário. Ah, Ela é doutora em fisiologia. já fica o pela convite Unesp. aí para ela no ar, né? Vamos Nossa, trazê-la aqui pra gente falar sobre já vai a sobre esse Juliana laser. sequestrar ela Apolinário. pra vir aqui com a gente. Ela é de Andradina, mas é Legal. maravilhosa. Que É uma bacana. pessoa, assim, extremamente solícita. Aí eu falei, Ju, tô com uma ideia, vamos fazer um artigo? E eu sei que ela gosta de produzir. Ela, me dá 15 dias que eu tô meio enrolada, mas a gente produz. Qual que é a sua ideia? Eu falei, a ideia dela, nossa, que máximo, vamos fazer. Eu falei, vamos. Aí eu já vou começar a pegar alguns artigos mais recentes, falando sobre esse manejo do paciente na terapia intensiva, sobre o laser, pra gente casar isso e conseguir fazer essa aplicação dentro da UTI, que é como uma prevenção, né? Lógico, se o paciente já estiver com uma lesão aberta, a gente consegue fechar essa lesão. Mas a minha ideia, o meu intuito é fazer uma prevenção para que não chegue a abrir essa lesão. Porque quando tem essa lesão por pressão, a chance de infecção desse paciente aumenta. Porque a pele está exposta, está aberta ali, é uma ferida aberta. Então, a chance de ter uma infecção por uma bactéria que tem dentro do hospital, por mais que exista toda uma sepsia, mas acaba que tem esse risco, né, de contaminação, é um risco a mais para o paciente. Então, a minha ideia é uma prevenção para que esse paciente consiga sair da UTI, ter alta, ir para a enfermaria, depois ir embora para casa, tranquilo, sem lesão e ter uma qualidade de vida melhor. Muito bacana. Não, show de bola. Né? A gente fica até sem ter o que perguntar, porque É uma tanta aula. coisa. Exatamente. É uma É a aula. professora Elaine É mesmo. mal de professora. Não, se tivesse eu e a Juliana aqui, meu Deus, isso aqui ia E ter é só dar um umas... play ali e E deixar. na Era umas universidade, 5 horas. você falou que você dá aula na Unicesumar, é isso, né? Isso, na Unicesumar. E lá você dá aula para fisioterapia, Para pro curso de fisioterapia mesmo? Isso, Na Unicesumar Graduação. é graduação. É uma Uhum. graduação de fisioterapia. Eles fazem da forma híbrida. Então, toda a teoria, ela é de forma online e a prática é no laboratório, né, de forma presencial. Então, eu dou prática de todos os conteúdos, de todas as áreas da fisioterapia. Então, desde avaliação respiratória, pediatria, tudo. Eles têm um laboratório bem equipado, com todos os equipamentos, todo o material necessário. E ali eu trabalho com esses alunos. Acaba sendo bem... Como são poucos alunos, são turmas mais reduzidas, né? Acaba sendo bem... Quase uma aula individual, assim. Porque numa graduação presencial, geralmente a gente dá aula lá para 30, 40 alunos de uma vez. E aí você tem que ficar correndo para lá e para cá, auxiliando os alunos na prática. Ali a gente tem uma faixa de 10 alunos, 8 alunos, então eu consigo dar uma atenção um pouco mais individualizada. E toda semana eles têm aula prática, eles têm a aula teórica e em seguida já é a prática daquele conteúdo para poder fazer a fixação. É interessante você dizer isso, porque ao mesmo tempo em que ainda não há muita procura por parte dos alunos, a gente percebe que o mercado está aquecido, né? Para o Sim. fisioterapeuta. A gente acabou de dizer isso aqui, quer dizer, às vezes as pessoas estão perdendo a oportunidade aí, né? De começar uma graduação e já ter uma oportunidade de trabalho, E né? seguindo nessa sua mesma linha de raciocínio, eu ia até perguntar se após pandemia, né? Você falou que houve uma maior valorização do profissional fisioterapeuta dentro da área da saúde. Se no pós-pandemia a demanda aumentou em número, No geral, assim, né? na mesma proporção que aumentou na procura pela graduação. Boa. Ou não, a demanda ainda é maior do que a mão de obra. Não, a gente tem, aqui em Três Lagoas tem, né, o curso de fisioterapia presencial e tem o curso EAD. Ainda não Híbrido, formou, o híbrido, ainda não formou turma desse que eles estão no 3º ano, então ainda tem mais 2 aninhos aí pela São frente. 5 anos. São 5 anos de graduação. Já no presencial, né, já tem mais turmas que já se formaram. Tem uma procura grande, sim, só que o que eu vejo
uma boa parte dos alunos que se formam e realmente focam e vão trabalhar na área. Por exemplo, eu tenho um aluno que aqui ele tá muito tranquilo, muito bem, que ele foi para a área de osteopatia, quiropraxia, osteopatia. E ele tá super bem aqui, né? E trabalhando nessa área. Eu tenho as minhas alunas, né, que montaram estúdio de pilates e estão super bem. Eu tenho alunos que estão trabalhando hoje comigo no hospital, como colegas, que também estão bem. Então, mas eu também tenho ex-alunos que colocaram um diploma na gaveta e não Foram fazer outra coisa. estão fazendo outra coisa. Assim como em todas as outras sim. profissões, né? Então, vai muito do que a pessoa quer Exatamente. fazer, né? Eu tenho uma ex-aluna, que ela era... Nossa, ela foi até me orientando, maravilhosa. Assim, eu falei, gente, essa menina vai brilhar. Ela tem tudo para brilhar. Só que aí, no meio do processo, ela estava indo muito bem, ela resolveu que ela queria se dedicar à maternidade e hoje ela não atua mais como fisioterapeuta, ela tá atuando como mãe. Que ser mãe, tá com Que já é um trabalho extremamente difícil. Né? Pra caramba. Mas aí ela não quis mais atuar como profissional. Tem-se demanda, no hospital mesmo a gente tá precisando, né, de fisioterapeuta, só que precisa de alguém que tenha experiência, de alguém que tenha vivência, pelo menos, ou que tenha feito uma especialização na área. O que não pode acontecer, como em qualquer outra profissão, terminei a faculdade, tô pronto. Não, você não tá pronto. Você terminou a faculdade, você tá começando a sua jornada. É aí que a história começa. Você tem que fazer uma especialização, focar. São vários nichos em todas as profissões. Creio eu que até no jornalismo você tem um nicho ali que você pode trabalhar. Né? Eu vejo, tem jornalista que prefere rádio e TV, tem jornalista que prefere rua, tem jornalista que prefere mais a parte de fotografia. Sim. Então, assim, tem N formas de você trabalhar. Então, só porque você finalizou a faculdade, você está pronto? Não. Você tem que fazer um curso, tem que fazer um aperfeiçoamento, uma especialização. E dependendo da área que você for atuar, tem que fazer uma prova. Por exemplo, na fisioterapia, para eu ser responsável técnica de uma UTI, por exemplo, eu tenho que passar por um processo de titulação da Sobrafir. E esse processo ele é bem parecido com a OAB. Eu tenho que fazer uma prova teórica. Nessa prova teórica tem questões objetivas e dissertativas. Eu tenho que ter produção científica na área, por isso meu interesse em fazer essa produção científica, porque eu pretendo prestar essa prova. E eu tenho que ter tempo de serviço em hospital, é toda uma carga que eu preciso ter, e além disso passar na prova, para conseguir ter o título de especialista. Aí com esse título eu posso ser responsável técnica, né, responsável ali por uma UTI. Sem isso eu não consigo. Tem uma noção, aqui em Três Lagoas só tem 2 pessoas que têm essa titulação, só. Uma delas é minha coordenadora. Nossa. Só. E aí, você tem uma noção de como que é bem seleto. Então... O mercado é exigente, né? O profissional tem que ser Sim. muito bem colocado, né? Eu quero trabalhar, atuar. por exemplo, com esporte. Fisioterapia desportiva. Não tem como eu simplesmente sair da graduação e já ir trabalhar. Não, eu tenho que ter uma especialidade ali, estudar pelo menos ali mais 2 anos de especialização, fazer cursos de aperfeiçoamento, de técnicas e na desportiva ainda mais. Um atleta de vôlei é diferente de um atleta de basquete, que é diferente de um atleta de tênis. Cada um tem as suas lesões específicas mais comuns. Sim. Então, eu tenho que me especializar primeiro para trabalhar. Então, o que eu vejo tem demanda no mercado, tem a necessidade profissional, tem também pessoas se formando, porém, muita gente se forma e acha que só se formou e tá pronto. Não vai estudar. E não vai se aperfeiçoar. Hashtag fica a dica aí da professora, né? Não adianta nada se formar. Um conselho desse aqui a gente não escuta todos os dias, né? E achar que vai cair do céu, né? Como qualquer outra coisa na vida, precisa Sim. se preparar. Bom, a gente já tá na parte final aqui do nosso bate-papo, que passou muito rápido, né? Sim, Passou verdade. super rápido, foi muito legal. Quero te agradecer imensamente, Elaine, Obrigada. por ter trazido um pouquinho do mundo da fisioterapia pra gente. A gente entendeu realmente como que é a atuação do fisioterapeuta, né? E aposto que é só 10% do Não, que e você é ao concurso, porque você trabalha quase que tudo, né? Que o fisioterapeuta atua, né? Então, assim, parabéns também pela sua atuação, né? Como Obrigada. profissional. E fica o convite aí para outras oportunidades, tá? A gente está sempre trazendo profissionais da área da saúde, de qualquer área da saúde, que agreguem, né? Que tragam aí algum conteúdo interessante para os nossos
espectadores. Muito obrigado, viu? Imagina, só quero dizer uma coisinha para Por favor. finalizar. Todo mundo vai precisar de fisioterapia alguma vez na sua vida, seja ela para prevenção ou para reabilitação. Então, que seja para prevenção, né? Para vocês Perfeito. conseguirem uma qualidade de vida lá no final. Maravilhoso isso. Muito obrigado. Dá pra gente Imagina. ficar mais umas 3 horas aqui? Não tem jeito, né? Infelizmente. Ellen, brigadíssimo, assim, Imagina. sabe? Eu tinha várias perguntas. Eu ia perguntar sobre a pandemia, ia perguntar sobre a área mais defasada da fisioterapia, ia perguntar coisa pra caramba, mas infelizmente a Ellen tem compromisso, a gente não pode Fica para o próximo alugar a episódio. vida dela nesse momento, né? Mas, Ellen, obrigado, tá? Como o Imagina. Rogério falou, fica o nosso convite pra você voltar pra falar de outros pontos da sua profissão. Volto. Né? Porque a gente viu que é muita coisa legal que dá pra gente abordar. Às vezes, de repente, até um tema mais específico e falar só sobre ele, que seria interessante pra caramba te ter aqui de novo pra poder nos presentear com mais aulas Eu, como por exemplo, essa. já queria fazer um só sobre Pilates. Acho que já seria Legal. impressionante, assim, porque tem Ó, muita coisa Uma coisa que a Elaine falou, desculpa te interromper, por exemplo, que me gera bastante curiosidade, porque né, minha esposa tá grávida. Pilates pra gestantes. Sim. tem muita... Ela não fez nenhuma das outras 2 gestações, né? Está esperando o terceiro. E aí, uma coisa que eu falei pra ela, pô, tenta fazer umas aulas de pilates, né? Porque a primeira foi cesárea, a segunda já foi normal. E ela tá em dúvida em qual que ela vai, né? E aí fica... Eu tento convencê-la a ser normal, mas ela ainda é um pouco reticente. Mas eu falo pra ela a respeito dessa questão de você praticar um exercício específico, né? Pra auxiliar nessa questão do corpo mesmo. Eu gostaria muito de ter um bate-papo só sobre essa questão do Pilates para gestantes, porque acredito, assim como a Elaine bem frisou, que a gente tem uma demanda muito grande por cesárea pela praticidade, né? Por um contexto assim, eu vou lá, corta, tira e acabou. Mas tem todo um pós, né? O pós, para quem é normal, é muito mais tranquilo para quem é cesárea. Enfim, a gente podia ficar assim horas e horas e horas e horas. Vamos deixar com as para o aulas próximo aqui. episódio. Vamos deixar para o próximo. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia também, a gente agradece. E lembrando, né, Igor, de acompanhar-nos aqui no Instagram, tanto no YouTube, também em todas as redes sociais do Grupo Difusora. Lembrando que a gente tem um episódio novo toda semana. Muito obrigado pela sua companhia. É isso aí, gente. Muito obrigado. Não esquece, manda lá suas dúvidas, as suas sugestões, quem que você quer, qual profissional que você quer que a gente traga aqui. De repente você tem uma demanda específica, uma dúvida muito pertinente, a gente vai trazer essa pessoa aqui, como a Elaine, que vai trazer bastante novidades e tirar muitas dúvidas a respeito de diversos assuntos da saúde. Fica aqui o nosso abraço para vocês e até o próximo episódio. Até! Obrigada.